Hoje vamos abordar dois assuntos. A segunda etapa do programa Indústria Solar, uma iniciativa da Fiesc em parceria com a ENGIE e a WEG. O programa é a maior ação para a popularização da energia solar já realizada no Brasil. Este programa, agora na segunda etapa, visa popularizar o sistema de energia solar. Nós temos no Brasil hoje cerca de 22 mil pontos. Santa Catarina tem 10% dessas instalações. Nós queremos levar agora, nessa segunda etapa, para as micro e pequenas indústrias. Vamos mostrar também a entrevista com o executivo Rui Schneider da Silva, presidente reeleito do Sicoob Central, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, para a gestão 2018-2022. Hoje nós somos o segundo maior emprestador de crédito rural no estado, só estamos atrás do Banco do Brasil, né? Então a gente vê que nosso trabalho avançou e não parou, porque a gente está sempre com a cabeça em movimento, pensando, visitando outros lugares, visitando outras centrais, visitando outros países e sempre procurando trazer o que é de melhor para o nosso associado. Estamos de volta com o Estado de Excelência, que agora destaca a segunda etapa do programa Indústria Solar, uma iniciativa da Fiesc, em parceria com a ENGIE, a maior geradora privada de energia elétrica do país, e a WEG, uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo. Esse programa nasceu com o PEDIC, o Programa de Desenvolvimento da Indústria Catarinense, onde mapeou as competências regionais do Estado e os setores exportadores de futuro. E um deles foi a energia, como você sabe. E dentro da energia, o nosso planejamento de longo prazo é a geração distribuída. Então, a partir dessa estratégia, nós procuramos os parceiros. Hoje, os principais players a nível nacional na área de energia fotovoltaica é a ENGIE e a WEG, são empresas catarinenses. Então, é um orgulho para Santa Catarina, onde nós constituímos esse programa da indústria solar, com o objetivo de, em duas etapas. Na primeira, atender as pessoas físicas, das empresas, da WEG, da ENGIE, da própria Celesc, que é a nossa parceira para conexão com as unidades consumidoras, e os bancos de fomento. Então, nós lançamos essa primeira etapa com um universo de 40 mil colaboradores, somando todas essas empresas, e tivemos uma grata surpresa de, em poucos meses, tivemos mais de 1.250 adesões, que está em processo de instalação e constante adesão por parte dos funcionários. E hoje nós estamos lançando a segunda etapa, que para a federação não é questão de ser mais importante, mas é tão importante quanto, que vai beneficiar os micro e pequenas indústrias de Santa Catarina. Ao total são 50 mil micro e pequenas indústrias, tá? Todas elas conectadas na baixa tensão. Conectadas na baixa tensão significa que são os consumidores que pagam a energia mais cara. Então, para essas 50 mil unidades consumidoras, nós desenvolvemos modelos padronizados de usinas solares, vislumbrando uma uniformização para ganho de escala. Com isso, a gente conseguiu reduzir custos. Formatamos linhas de crédito muito interessantes, que faz com que os geradores solares fotovoltaicos eles se tornem autofinanciáveis. O que isso quer dizer? Logo no primeiro ano de operação, toda a economia gerada pela produção de energia, ela vai ser suficiente para se pagar as mensalidades das prestações do financiamento. Tá? São condições de financiamento estendidas até 8 anos, com taxas de juros abaixo de 1% ao mês, e fez com que a equação fechasse. Este programa, lançado pela Fiesc, ele é muito importante porque vai trazer uma competitividade maior para essa pequena e média indústria, sem criar um ônus muito grande no caixa dela. Por quê? Porque ela vai conseguir financiar 90% do empreendimento, do investimento. E em contrapartida, ela não vai gastar nada mais por mês. O que ela economizar na conta de luz, ela vai utilizar para pagar o financiamento. Essa é a beleza do projeto. Ele foi desenhado para que a economia de energia seja suficiente para pagar o comprometimento do financiamento. O benefício é enorme, né? Porque nós estamos justamente buscando as indústrias um pouco menores, que são as indústrias que pagam a energia mais cara.
Então esse é o nosso foco e é o foco da Fiesc também. Então na medida que a gente vai atrás do consumidor que tem um problema com a energia, que são as menores indústrias, a gente está naturalmente trazendo um benefício grande para eles. E vem associado a uma linha de financiamento muito vantajosa, com carência, com taxas de juros bem competitivas e com certeza para o bolso do industrial isso vai ser uma conta satisfatória. Serão 3 modelos de geradores, ofertados às indústrias catarinenses, com preços diferenciados e condições especiais de financiamento garantidos pelo BRDE. A gente tem essa parceria já antiga com a Fiesc, né? E agora com a questão da própria Engie participando, sendo uma empresa integradora, o banco já tinha linhas voltadas para a parte de eficiência energética. Então a gente deu uma incrementada nessas linhas com o objetivo de atender mais a micro e pequena empresa. Temos linhas para todos os portes. E a indústria vai ter 1 ano de carência para pagar o sistema, vai ter 8 anos para pagar. Logo no começo, todos aqueles clientes que estão em baixa tensão já vão pagar uma prestação menor do que o que eles pagariam de conta de luz, com uma entrada de apenas 10% do valor do sistema. Então, a conta também fecha. Não faz sentido imaginar não aderir ao programa se a conta fecha e você ainda pode ser sustentável. O Brasil acaba de atingir a marca histórica de 200 megawatts de potência instalada em sistemas de energia solar fotovoltaica. São mais de 23 mil unidades em operação no país, sendo 2.200 em Santa Catarina. E pelo potencial que tem, o programa Indústria Solar vai ampliar ainda mais a quantidade de sistemas solares fotovoltaicos no estado. Primeiro ponto importante é a gente entender que a energia solar fotovoltaica está começando, mas ganhando corpo no Brasil. O principal fator disso é porque o Brasil tem uma irradiação solar, ou seja, um recurso solar de excelente qualidade. Então o nosso país dá de 10 a 0 em termos de recurso solar que outros países. Para a gente ter uma referência, comparando com a Alemanha, a média do recurso solar brasileiro é o dobro do recurso solar alemão. Então a energia solar aqui ela é competitiva. Por conta disso, hoje em dia já é mais barato para um pequeno negócio e uma pequena indústria gerar a sua própria energia localmente do que comprar esse insumo produtivo de uma outra empresa, né? E, portanto, ao investir nessa tecnologia, você tem, primeiro ponto, uma economia direta no bolso da empresa que ajuda a empresa a ter mais caixa para suas atividades fins. Segundo ponto muito importante, você dá um sinal para o seu consumidor, o seu cliente, para a população brasileira, do engajamento que a empresa tem com o tema ambiental e com a questão de sustentabilidade, cada dia mais importante nessa nossa sociedade globalizada e atenta às emissões de gases de efeito estufa. Outro ponto importante, isso ajuda também a indústria a ter uma previsibilidade no seu custo de energia elétrica, porque um sistema desses, você já sabe pelos próximos 25 anos quanto que vai custar o seu insumo energia elétrica. Então isso é muito importante para uma empresa que tem uma série de riscos com os quais ela precisa lidar. O nosso entrevistado no programa de hoje é o executivo Rui Schneider da Silva, presidente reeleito do Sicoob Santa Catarina, Rio Grande do Sul, para a gestão 2018-2022. Maior sistema de cooperativas de crédito do estado, o Sicoob Santa Catarina, Rio Grande do Sul, fechou o ano de 2017 com 12,5 bilhões de reais em ativos. As operações de crédito somaram 6 bilhões de reais e o crédito rural, 1,3 bilhão de reais. Presidente, o que o senhor atribui o crescimento do Sicoob? Eu acredito que seja principalmente no atendimento personalizado ao associado. Personalizado ou através de cursos, que nós estamos agora melhorando mais ainda, e também na dedicação intensiva e exclusiva que tem os nossos dirigentes, nossos funcionários, no atendimento desse associado. Então procuramos fazer um trabalho de sustentabilidade com a sociedade em todas as agências do Sicoob no estado de Santa Catarina e também nos seus pontos de atendimento. Aí nós envolvemos
pessoas da sociedade, associação comercial, associação CDLs, sindicatos patronais, sindicatos rurais, em todos os pontos, principalmente a imprensa, porque é um órgão que nos dá apoio e divulga o nosso trabalho, além do nosso trabalho formiguinha, que é quando você mostra serviço a uma determinada pessoa, essa pessoa gostou do nosso trabalho, ela vai relatar lá na frente. Então, facilita a agregação de novos sócios. Por isso que eu acho que nós atingimos esse potencial. Por outro ponto, foi que também o início dos nossos trabalhos foi no oeste de Santa Catarina, praticamente, onde já tinha uma crescente conscientização do cooperativismo. Era de produção, era de consumo e depois passando para o de crédito. Então, já existia um conhecimento do cooperativismo de como ele funcionava. E nós chegamos, a final de 31 de dezembro desse ano, uma sobra recorde de mais de 300 milhões de reais, que, direto ou indiretamente, ele é distribuído aos nossos associados. E ele é palpável, porque hoje, parte das cooperativas já, em 31 de dezembro, 30 de dezembro, no último dia útil do ano, a gente já distribui sobras ao capital. E na Assembleia, distribui o restante conforme a decisão do associado. Segunda maior instituição financeira em número de agências no estado, atrás apenas do Banco do Brasil, o Sicoob Santa Catarina, Rio Grande do Sul, possui atualmente 438 pontos de atendimento. Em Santa Catarina, está presente em 253 municípios, 29 no Rio Grande do Sul e 20 no Paraná. Nos 3 estados, o Sicoob Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem mais de 800 mil associados. Presidente, gostaria que o senhor falasse sobre a evolução do Sicoob Santa Catarina e Rio Grande do Sul a partir da sua gestão. Poderíamos dizer, para iniciar o período, que no nosso caso foi de 1999 para cá, né? E que nós tivemos uma mudança no sentido de fazer com que as pessoas se profissionalizassem mais e melhorasse sempre o atendimento ao nosso associado. E quando nós começamos a praticar e colocar um portfólio de produtos financeiros à disposição do associado, a gente também tem que mostrar a ele o seu funcionamento e o benefício que tem para esse associado. Então, nós temos que ter pessoas capacitadas para poder atingir esse objetivo. E nós começamos com um atendimento integral e, graças a Deus, nós tivemos sucesso. Eu acho que também na escolha dos funcionários que trabalharam conosco até agora, desde aquela época até agora, houve um crescimento grande, mas um crescimento também pessoal, educacional, mais profissionalizante, né? E eu acho que o principal de tudo é que houve a aceitação por parte da população. Eu digo da população porque o número de associados foi crescente, foi cada vez mais, né? Você relatou mais de 800 mil associados em 31 de dezembro. A nossa meta é chegar a 1,5 milhão logo. São vários desafios. Um desafio que nós temos grande pela frente é um plano de sucessão. Preparar sucessores para nossas cooperativas. Isso é muito importante, é um assunto muito delicado, porque quem está no poder às vezes não quer largar o poder, mas nós temos que nos preparar, e já existe uma política de sucessão, e cada cooperativa implanta o seu plano de sucessão. Para fazer esse plano de sucessão, nós temos que preparar o futuro dirigentes. Para isso, nós já temos cursos específicos que vamos agora, a partir desse ano, já também fornecer aos nossos associados, aqueles que estão interessados em conhecer mais as cooperativas e talvez sejam potenciais dirigentes, né? Por outro lado, a capitalização ela é permanente e a capacitação dos nossos funcionários e dirigentes é extremamente importante, né? Então, quando você
ver todo esse portfólio, toda essa capacidade, toda essa estrutura que foi montada para atender o associado. Eu acho que o nosso maior desafio é mostrar para o associado o que nós temos para oferecer. Que na hora que ele precisar, ele diz, não, eu vou na minha cooperativa porque tem. Ele quer fazer uma previdência, eu estou pensando no futuro, da minha netinha, do meu filho. Não, na cooperativa tem a poupança, tem a previdência. Eu estou pensando em dar uma melhorada na nossa moradia. A cooperativa tem um financiamento para isso. Então, nós temos que mostrar, associados, principalmente os associados dos maiores meios urbanos, que estão acostumados com os bancos, estão acostumados com financeiras, mas ainda tem muito a conhecer do cooperativismo de crédito. Não basta eu, presidente, me deslocar e ficar vendo e sabendo como é que funciona outros sistemas e tudo para trazer o que é de bom para nós e pensar no que é de bom para nós, mas também nós temos que ouvir o nosso associado o que ele quer. O que ele quer da nossa cooperativa, do nosso atendimento. Para isso, serve a nossas assembleias, serve as nossas reuniões trimestrais. Cada cooperativa tem a sua maneira de conversar com o associado. Tem cooperativas que preparam lá uma galinhada, né, numa localidade, e lá ele expõe ao associado o que a cooperativa quer fazer, e lá ela ouve os anseios dos seus associados. A gente junta isso tudo no Estado, faz a nossa reunião estadual e ali traçamos o nosso planejamento estratégico, que agora será para 2018, 19 e 20. Nós temos que cuidar do dinheiro dos outros. Você acabou de dizer, nós temos 12 bilhões e 500 milhões de ativos, só no nosso estado, só na nossa área de ação, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Alguns municípios do Paraná, a nossa cooperativa tem lá 29 municípios, mas é da área de ação das cooperativas. Então nós temos que fazer esse povo realmente ter um conhecimento de como funciona a cooperativa, se preparar para futuramente, quem sabe, ser um dirigente cooperativo. E esse que já tem esse conhecimento, mostrar para os demais, para ensinar os demais. Às vezes o vizinho pode esclarecer o outro, olha, tem aqui, ó, na Assembleia da Cooperativa, foi me mostrado um relatório, o plano deles que eles têm de ação é esse, o planejamento estratégico no futuro é chegar em tal e tal ponto, e eu acho que isso é importante. Nós temos hoje associados altamente avançados, que ele usa o nosso Cicobi-Net através do telefone, do tablet, do seu computador, na sua residência, ele faz uma transferência, né? Ele tem um filho em outra localidade, ele transfere da própria residência, transfere para aquele filho X reais. Ele quita uma conta em casa à noite, ele pega o boleto lá, através do seu telefone, ele faz a captação e faz o pagamento. E não precisa se dirigir à cooperativa para isso. Então nós temos associados altamente digitais, ou digitalizados, ou informatizados, vamos dizer o nome. Mas também nós temos ainda associados que nem habilitaram o seu cartão de débito e cartão de crédito. Receberam o seu cartão de débito e o seu cartão de crédito, mas está na gaveta. Entendeu? Essa aí é uma meta de trazer esse associado. Quando nós estamos chegando na era digital, onde nós temos bancos estritamente digitais hoje em dia, mas nós temos uma coisa diferente, que é o cooperativismo, que é aquele atendimento pessoal, e os associados gostam muito disso. Dele chegar na cooperativa, ele tem um gerente, tem um presidente, tem alguém para atendê-lo pessoalmente. E tem aqueles que, não, eu posso ir lá de vez em quando, o resto eu faço tudo pelo meu telefone, pelo computador. Então a gente tem que saber se adaptar aos novos tempos. E para isso, nós temos que capacitá-los. Nós temos que dar curso, dar treinamento, mostrar os benefícios da era digital, que ninguém tem como pensar em recuar, porque cada vez vai avançar mais. Temos muitas metas para atingir na área de marketing. Quiçá nós tivéssemos um orçamento 3 vezes maior que nós temos, nós poderíamos atingir muito mais. Mas a gente iniciou pelo campeonato estadual, porque é uma maneira, é um período curto, vai até fim de março, por aí,
mas já dá para o pessoal sentir e saber o que é o Cicobi. Mas nós temos outras estruturas que a gente pode também atingir e abranger. A gente participa de congressos como apoiadores, como patrocinadores, mas lá apenas vai um banner, vai um pequeno informativo do que é o Cicobi. E através do jogo, do campeonato que tem, no campeonato estadual, as pessoas vão começar a ouvir. São 10 rodadas, mais 10 rodadas, são 20 rodadas, depois tem entrega de troféus e tudo. E as pessoas têm a oportunidade de ver e de despertar a curiosidade. O que é o Cicobi? Como é que ele está chegando lá? Mas nós queremos atingir outros pontos, né? A meta ela está apenas iniciando pelo campeonato. Mas nós contamos muito com o apoio de vocês, da área de marketing, da área de comunicação, que esse pessoal, tendo consciência do que é o cooperativismo, o benefício do cooperativismo, que ele pode agregar às famílias onde ele está presente, isso já está provado que onde o cooperativismo está presente, as cooperativas têm uma agregação de renda maior. Então, eu acho que nós vamos conseguir, junto com os outros 12 segmentos do cooperativismo que existem no país, levar cada vez mais alto o nome do cooperativismo e trabalhando, fazendo um trabalho sério. Eu digo especialmente nossa área de crédito, porque, como vou repetir, nós cuidamos do nosso dinheiro, mas nós temos que cuidar melhor ainda com o dinheiro da nossa sociedade, com o dinheiro de terceiros. E fazê-los frutificar em benefício dessa nossa população gaúcha e catarinense. Eu acho que o maior legado que eu deixaria é a dedicação exclusiva. Eu larguei tudo que fazia, já tive muitas atividades, já fui funcionário do Banco do Brasil, já tive a minha padaria, já tive outras atividades. Sou formado em economia, direito, fiz pós-graduação, não fiz o mestrado porque não deu tempo, mas a hora que começa o início da nossa atividade eu estou aqui. E às vezes eu sou o último a sair. E eu sei que do nosso estado nós temos muitos presidentes de cooperativas que atuam da mesma maneira. Entendeu? E essa preparação para ser o presidente, você tem que ter uma visão de mercado, você tem que saber um comportamento do seu estado, do seu país, comportamento internacional. Eu acho que nesse período que nós atuamos até agora, eu resumo num depoimento que um dirigente alemão disse para nós. Ele disse, uma vez nós estávamos 100 anos na frente de vocês, no cooperativismo, quando vocês iniciaram. Hoje, eu sinto que não tenho mais nada a ensinar, nós não temos mais nada a ensinar para vocês, muito pelo contrário, nós temos a aprender. E realmente, o que o alemão falou é verdade. Hoje em dia, eles estão vindo para o Brasil ver o que é o cooperativismo, em especial o cooperativismo de crédito. Eu sei que a nossa confederação já recebeu propostas para fornecer a nosso know-how em TI para o resto do país, para o resto do mundo. E nós temos certeza que, como nós estamos nos preparando, não só para atender exigências de Banco Central ou de Conselho Monetário Nacional, mas atender a exigência do nosso associado. Porque você sabe que cada vez que a gente faz uma coisa boa, ele sabe que nós podemos fazer melhor. E ele está cada vez a exigir mais da gente. Tem alguns que estão quietinhos no canto, mas tem outros que estão a exigir mais. Isso é bom, isso é importante, porque faz com que nosso dirigente, nós nos capacitemos cada vez mais para isso. E é o que eu tenho feito desde 1999, quando entrei aqui na Central. Espero ter saúde o suficiente para enfrentar o que vem pela frente, né? E estaremos aqui até os associados assim o desejarem. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja mais informações, acesse estadodeexcelência.com.br.
A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!